a pensar, tipo assim, caramba, acho que minha vida pode mudar de fato? Como é que foi esse período da sua vida? Eu quero saber mesmo. Cara, foi onde começou a mudar. Aí depois eu tava muito afim de lutar MMA, né? Foi a mesma gana que você teve do kickbox lá atrás? Foi pelo... Sim, aí eu falei assim, pô, tô muito afim e tal, mas eu não tinha os contatos, velho. Você pode ser o melhor, velho. Se não tiver contato, vai ser muito difícil, você pode até chegar. O contato vale mais do que ser o melhor, às vezes, né? Sim. Tem muitas pessoas aí que não é tão bom, mas tem o contato e tá lá dentro, entendeu? É mais ou menos assim também, né? E é assim, funciona. Mas eu não tô falando que, pô, vai a galera pensar mal. Não, isso não, acontece, não. entendeu? Em Qualquer lugar, todo mundo. Todo lugar. Futebol, qualquer canto. Todo lugar, todo lugar. lugar. E, cara, uma coisa curiosa, acho que não... Eu ia fazer pro meu canal, mas acho que eu vou falar aqui. Exclusivo. Como o que aconteceu a parada. Sabe quando é pra acontecer as coisas? Sei. Pô, eu tava em São Paulo aqui, não lembro o ano, né? Vou dar uma resumida aqui. Não precisa. Eu tava num hotel, né? Que eu fui ajudar. Tem o Dan, né? O Dan Shiroma, que fazia as ventosas, paradas, medicina oriental e tal. E aí ele falou assim, pô, Alex, você não é do UFC, mas você é do Glory, né? Um cara assim, tal, tá com o nome, assim, campeão. Eu vou fazer um procedimento numa menina lá, tal, num atleta que vai lutar. Não tem como você ir comigo não, só pra me acompanhar. Eu falei, pô, tem. Aí fui lá, ele subiu lá na sala, eu falei, vou ficar aqui embaixo aqui mesmo, tal. Aí ele falou, ah, beleza. Aí eu tava lá embaixo, daqui a pouco passou o Joinha, que é meu empresário hoje. Passou o Joinha, né, tal. Aí os caras, e aí Joinha, tal. E ele nesse meio é bem, assim, famoso e tal. Aí eu falei, pô, é aquele ali que é o Joinha, velho. Pô, agora que... Então você já conhecia ele de nome? De nome, entendeu? E eu não conhecia ele. Você fala assim, quem é aquele cara? Não sei. Mas quando o pessoal começou a falar, eu já conhecia ele de nome. Porque os pessoal falam assim, mano, você tem que procurar o Joinha. Esse é o cara. Tal. Mas eu não tinha contato, não tinha pessoas pra falar assim, ô Joinha, tal. Aí eu vi ele sentou no sofá e tal. Aí eu falei, pô, será que eu chego nele ou não? Fiquei assim, né? Fiquei pensando e querendo que ele vá embora, né? Tipo, vou, não vou. Aí eu falei, coloquei na minha cabeça, eu falei assim, eu vou pedir um café. Se eu tomar esse café todo e ele não for, é porque pra mim chegar nele. Aí eu fui lá, pedi o café. Foda. Faz um tempinho já, né? Naquelas maquininhas, café expresso, demora aqui e tal, demora. cair. Foi, pô, a maquininha certa, essa aí e tal. Pá, demorou ali e tal. E você nervoso? Aí eu gosto de tomar café quente. O café que eu tava tomando já tava até gelado. Porque eu tava só bicando pra ele ir embora, entendeu? Você já tinha na mente o que você ia falar pra ele? Não, ele tava sabia, querendo escapar do café. Eu não programei nada porque eu achei que... Ele ia não ia rolar. Aí eu falei, mano... Eu falei assim, Deus, se for pra mim ir mesmo, eu vou pedir outro café. Se ele não for, mentira! Se ele não for, é pra mim chegar nele. Eu fui lá, peguei o café outro, paguei. E o Joinha lá? E o Joinha lá no celular, sei lá, tal. Pá. Não é que ele não foi embora, velho. E eu falei, e agora? Sabe o que eu fiz? Outro café. Fui embora. Vai se fuder! Eu achei que você ia falar com ele! Te juro, fui embora, não vi ele mais, nunca falei isso pra ninguém e tal. Aí beleza. Puta merda. Aí conheci o Minotauro, tal, ele falou, pô, vamos no escritório lá, pô, pra você conhecer e tal. Isso quanto tempo que você não falou com o Joinha? O Joinha, pô, cara, eu acho que... Meses? Quase um ano, não sei. Nossa. Quase um ano. E na verdade, antes disso, eu tinha conhecido o Minotauro na Holanda, que ele tava num programa do UFC, o UFC Fight Pass, e eu tava nesse evento. Eu ia lutar, mas ele estava entrevistando o Rico Verhoeven, que era o cara na época. E eu conheci lá, ele falou, pô, você tinha que lutar em MMA, velho. O Minotauro falou. Eu falei, pô, eu quero, tá? Mas eu tava focado no kickbox, então não dei muita ali importância Muita e tal. confiança. Mas eu falei pra ele, pô, eu quero. Ele falou, pô, anota meu número aí. Eu anotei e tudo. Aí isso passou quase um ano também, eu não chamei ele. E aí depois eu fiz essa parada aí do hotel, tudo tal, dos cafés, tal, peguei, fui embora. Aí um dia eu tava num evento, e tava o Minotauro, né, irmão do Minotauro. E aí eu falei assim, comecei a conversar com ele, aí ele falou assim, pô, você luta onde e tal? Eu não sei se eu acho que eu já vi luta sua e tal. Eu falei, não, pô, aqui. Aí mostrei pra ele. Cara, ele te juro, ele viu uns 5, 6 vídeos meu ali, luta completa. Tipo, ele ficou ali, o pessoal vinha tirar foto, ele tirava a foto, aí eu olhava, tirava. E voltava. Pô, voltava ali e tava. Mano. Ele falou, pô, velho, você tem que falar com meu irmão, velho, não sei o que e tal. Aí eu falei, ele me passou o telefone dele, mas por que você não chamou? Eu falei, pô, eu sou tímido pra caramba, né? Eu falei, fiquei sem jeito, não sabia como, pô, sem nem conversar e tal, tipo assim, né? Ele falou, não, pô, dá aí seu telefone. Aí pegou, me deu o telefone, eu dei o telefone, porque se ele passa de novo, eu não ia ligar. Você não ia chamar de novo. Aí eu passei, depois o Minotauro me ligou. Encosta aqui no escritório e tal. Aí fui lá, conheci o escritório, pô, da hora, me deu
uma paradinha lá, tipo um abajur assim, com uma luvinha do UFC, tem lá em casa até hoje, né? Guardei e tal. Aí ele falou assim, pô, cara, então, eu assim, diretamente eu não posso te ajudar, mas eu vou te colocar na mão de um cara que pode te ajudar. Aí, quem que era? Joinha. Aí, pô, depois foi a Era mudança. Era pra ser. Foi a mudança. Você contou essa história pro Joinha? Já contei. Eu falei pra ele que eu ia colocar no meu canal. Ele falou, pô, vamos fazer e tal. Eu falei, vamos Mano, falar aqui. Ele nem cara, que sonhava. doideira. Ó, antes de tudo, eu elogiar muito o seu canal, porque você, pô, até a rapaziada Você acompanhando viu? aí, faz Porra. um conteúdo muito bom e um conteúdo, tipo... Não que eu não sei se os outros lutadores não fazem, mas como eu acompanho você assim, eu vejo que é um conteúdo muito legal, tanto dos sparring, dos treinos, das paradas. Eu vejo que você tem essa preocupação. Da hora, irmão. Da hora mesmo o canal. Se inscrevam lá no Alex Poatan. Eu quero saber por que o Joinha era tão importante. Ele é esse cara do contato, cara, ele te colocou cara, rápido lá. O cara é foda. Ele, né? Não é só ele e o Ed, né? Os dois trabalham há 20 e poucos anos juntos. Né? Mas eu tinha mais contato com o Joinha. O Ed eu conheci ele depois de eles trabalhando junto mais de um ano, não sei. Né? E... Como que foi esse primeiro contato? Você mostrou esses vídeos pra ele e falou, gente, a gente vai ganhar o mundo. O Joinha? Poatan. Não, o Joinha sempre acreditou. É? Quando ele viu ali e tal, o Joinha sempre acreditou, mas ainda ele acreditava mais do que eu. Ele já te via como hoje, assim? Ele já sabia que ia chegar a esse ele, ponto? ele via. Te juro, velho. Cara, você começa a conversar com ele, eu nunca vi um cara assim que fala assim, eu não gosto do Joinha, velho. Que da hora isso, mano. O Ed, ele é mais assim, fica mais... O Ed também tá sempre... Na época do Anderson, né? O Ed acho que acompanhou mais, né? Então tava sempre do lado, acompanhou muito ele e tal. E depois disso, eu acho que ele ficou um pouquinho mais tranquilo, né? Aí, pô, entrou eu. Ficou mais E aí tranquilo, ficou... né? aí ficou... Chegou Chega. Aí o Joinha tava mais ali, né? Mais ali com a gente, mas o Ed também sempre trabalhando junto. Cada um faz uma parte, né? E os dois sempre trabalhando. E esse início foi difícil? Tipo, essa adaptação pro UFC? Como Não, mas foi? isso aí eu conheci, Você mas eu tava no Glory, né? E tipo, pra você ter uma ideia, a gente tava já com o Joinha, né? Então, tipo assim, no Glory, quando ele... Pô, quando eu entrei no Glory, foi ganhando valor, foi subindo, mas foi subindo assim, tipo, cara, muito pouco, muito pouco. E aí, quando o Joinha entrou, ele já renovou meu contrato. E aí, não, foi bem melhor, entendeu? Foi melhor, tipo, sei lá... 30%, entendeu? Já foi uma coisa boa, que, pô, antigamente não era isso, entendeu? 30% e tal. Aí eu fiz mais algumas lutas ali, né, com Joinha de empresário, né? Isso demorou, pô, uns 3 anos, entendeu? E quando eu entrei, o Joinha sempre falou pros caras, não, ó, a gente vai tirar o Alex, mas eu tava amarrado com o contrato. Eu tava meio difícil de sair. Mas o Joinha ali, com o jeito dele ali, tem muito contato, conhecia todo mundo do Glory também, né? E, pô, melhorou muito, igual pra você ver, acho que minha última luta, saindo do Glory, sabendo que eu vou sair, acho que lógico, foi a luta que eu ganhei mais no Glory, pô, talvez não seria isso, mas só pra vocês entenderem, é quase que eu ganhei nas minhas lutas todas no Glory, tipo assim, entendeu? A última... Caraca, foi... entendi. Mais ou menos assim, o contrato que ele fez, né, e sabendo que eu ia sair, e a gente ficou lutando com os caras, com a organização do Glory pra gente sair, porque a gente falou que queria sair. Então os caras falaram, não, então vamos chegar até aqui e vocês saem, fica mais um ano. Tá. Aí eles acham, porque assim, eu era campeão. Os caras não vão deixar eu sair pra ir pro outro evento, entendeu? Tão Campeão, fácil, não. entendeu? Ele falou, então fica mais um ano. Ah, beleza, aí ficamos esse ano. Só que nesse ano, em vez de eu cair, eu só cresci, entendeu? Não vai sair não, fica mais um ano. Aí, pô, chegou, os caras não queriam deixar sair. Mas seu contrato com o Glory era até quando, assim, mais ou menos? Não, Você era, tinha mais quanto tempo? tipo assim, era 2 anos, entendeu? Com direito de tantas lutas ali no ano, né? Vai, tipo 3 lutas, entendeu? Tá. Mas só que da forma que foi feito o meu contrato, eu fiquei amarrado de uma maneira que eu tava, porra, eu era dos caras, entendeu? Entendi. Eu era do Glória, era mais ou menos assim. E como que foi A gente podia sair, mas eu teria que ficar, tipo assim, coisa de 2 anos parado. Aí depois de 2 anos ia resolver, eu poderia ir pra outra organização. Entendi. Eu não podia lutar mais em nenhum lugar. Nossa. É uma exclusividade. né? Aí desses 2 anos, a gente tentando, o Joinha negociou com os caras, aí negociou a última luta e falou assim, acho que na pandemia, e aí... Que isso, esses dias, irmão? Os caras falaram assim, ó, não, então beleza, o Alex vai fazer mais uma luta. Aí eu fiz essa luta, pô, saí, perdi o cinturão, mas eu acho que eu não perdi, né? Os caras tirou ponto meu, foi tudo tal. Porque os caras não querem deixar, né, eu sair como campeão. É mal pro evento, entendeu?
Que o Então, campeão foi embora, foi né? embora. O campeão tem que ficar. Mas foi um negócio assim que, pô, nunca aconteceu, tipo, no final ali, os caras fizeram uma homenagem pra mim, fizeram uma retrospectiva das minhas paradas todas ali, e eu pude anunciar em cima do ringue que eu ia pro UFC, tipo, eu não lembro qual foi a última, a data, mas tava próximo, eu falei, ó, dia 6 de novembro vou estar estreando no UFC, e tal, e já tava marcado já, eu não tinha contrato assinado. Rapaziada, aqui acabou, mas dia 6 no UFC, Vou vamos amassar, embora. vou amassar ele aqui agora, vou amassar lá no UFC. Foi mais ou menos assim, velho.